Alô, tô aqui em mais um vídeo do Papo com Clê. Hoje eu trouxe o presidente da Sony, grande engenheiro de som, AIR, Paulo Junqueiro, meu irmão. Obrigado pra caralho de estar aqui comigo mesmo, viu, prazer cara? te rever e estar Mesmo, aqui com mesmo, você. mesmo. E eu vou começar esse papo te falando uma coisa muito importante que eu te falei por mensagem de texto. Quando eu fui pra Nova York, que foi pra ficar 3 meses e fiquei 2 anos e fiquei estudando, a primeira pessoa quando eu voltei, eu mandei e-mail pro Éboli, também sempre foi um cara muito gentil comigo, e pra ti. E você tinha acabado de assumir a Sony. Eu marquei, você falou, cara, vamos marcar tal dia. Eu marquei. No dia anterior, eu tinha ido num médico, num psiquiatra, porque eu tava achando que eu tava com depressão e ele tinha me receitado Ritalina. E o dia que eu entrei na reunião com você, foi o primeiro dia que eu tinha tomado Ritalina na vida. Eu tava com muita ideia, era muita coisa na cabeça, porque imagina, 2 anos estudando e você sabe que você já teve na indústria em países diferentes e o time das coisas é diferente. Aí eu me lembro que eu entrei lá, eu falava com a boca espumando. Eu lembro. Você lembra? E aí você me olhando com a cara, tipo assim. Aí no fim você falou assim pra mim, Clemente, ó, ou eu sou um Jurássico, ou você tá louco, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas prepara algo e mostra pra minha equipe. Você lembra disso? Eu lembro perfeitamente. Em todas as palestras que eu dei, eu falei desse momento como um momento de pé no chão, de respiro e de entender que as ideias têm que amadurecer antes de você levar elas pra alguém. Claro. Por exemplo, num cargo como você estava. Eu ali, cara, eu era um cara com muita ideia, sem saber muito o que fazer com aquelas ideias, e você me tratou com muita gentileza. Então, agradeço mesmo. E tenho mais 2 agradecimentos pra fazer, cara. Você me tratou com muito respeito no dueto do Renato Russo, a gente não se conhecia. Claro. Tomei até uma bronca, não sei se você lembra. Não? Não. Porque isso foi no Bebeto. Que você chegou aqui também foi gente fina pra caralho com a gente. Eu mandei pro Carlinhos, eu quis me antecipar pra você ficar feliz. E aí você falou, vem cá, já mandou o CD pra eu mandar pra Master? Aí eu falei, não, já mandei. Porra, tu me deu um esporro. Sério? Não, mas foi maneiro, não foi desrespeitoso. Eu já tomei esporros, mas foi assim, como assim? Você mandou sem a minha autorização? Eu falei, não, é porque você já tinha aprovado aqui. Em vez de eu mandar pra você mandar pra ele, eu mandei direto. Mas são aprendizados, assim, que a gente, quando começa a trabalhar no independente, a gente não tem muita noção como que é trabalhar pra empresa. Claro. E muda tudo, né? Muda muito você entender, porque pra você também muda. O mundo corporativo é outro. É outro, né? Então, agradecendo pela gentileza de sempre. Eu que agradeço estar aqui. Mesmo, viu? Que bom, que bom. Quero te perguntar uma coisa. O Paulo é um cara que eu já vi em ficha técnica, tipo Max Pierre, Liminha. São caras que quando você gostava, e a gente ouvia disco diferente, né? A gente comprava ali encarte, puxava o papelzinho. E aí, anos depois, eu fui te conhecer. Como que esse cara que começou de assistente de estúdio foi parar na presidência da Sony, que é a maior gravadora do Brasil hoje? Forrest Gump. Aquele efeito Forrest Gump. Nada foi pensado. Eu comecei a minha vida profissional como assistente de estúdio em Portugal ainda, né? Eu estudava filosofia, então também não tinha nada a ver com som, nem com... Eu não era músico, eu não tocava nenhum instrumento, eu era apaixonado por música e por ouvir música. E aí, por uma coincidência da vida, acabei indo parar no estúdio como assistente, fazer um estágio, ver se a minha vida tomava um rumo, porque eu não gostava de nada, não levava jeito para nada, eu não levava jeito nem para desenhar, nem para músico, nem para matemática, nem para física, nem para geografia, não para nada. Não sabia desenhar também, não sabia nada. E não tinha gosto por nada a não ser música. Mas como também não tentei tocar um violão e ficou ruim piano também, eu estava meio assim sem saber. E aí fui parar no estúdio, fiquei como assistente durante um tempo, renovei o meu contrato de estágio, ganhando salário mínimo. E era isso, o assistente de estúdio naquela época eram máquinas, fitas, né? E eram estúdios grandes, era tudo grande, não era que nem hoje, que é tudo, né, dentro de um computador ou do celular, às vezes. Então o assistente de estúdio fazia isso, montava o estúdio, limpava a cabeça da máquina, trocava fita, pegava café, comprava sanduíche, limpava o estúdio, literalmente, arrumava, né? Eu enrolo cabo até hoje, muito bem. Eu nunca aprendi a enrolar cabo bem. Porque... De um lado pro outro? Não, eu enrolo o cabo bem porque eu aprendi que se eu enrolasse bem o cabo, eu ia ter que desenrolar depois. Então é muito mais fácil você enrolar bem o cabo para depois ele já sair. Até hoje, cabo de iPhone, antes de eu botar no bolso, eu enrolo direitinho, que é para depois puxar e vir. É um hábito que eu ganhei há 40 anos. Eu comecei, faz esse ano 40 anos que eu comecei a trabalhar. De música? De música, só trabalhei com música. Aí depois comecei a gravar como técnico e aí minha família, o meu pai morou no Brasil, meu avô também,
E aí eu tinha que vir aqui fazer umas coisas familiares. Aproveitei para fazer um estágio no estúdio em São Paulo, Transamérica. Pô, isso é Eu lendário, trabalhava né? com 16 canais em Portugal. Uma máquina 16, 2 polegadas. Grande som, inclusive. É melhor do que o som de 24 canais em 2 polegadas. E aqui trabalhavam em 48. Era o primeiro estúdio da América Latina. Tinha 2 máquinas sincadas, que para nós era uma coisa Revolução. marciana. E aí eu vim, fiz esse estágio em São Paulo e fiquei louco e quis vir. E um ano depois eu voltei procurando emprego, meio, conhece o cara que conhece e tal. Mas na verdade eu comprei passagem de vinda, né, de one way, e uma mala e vim. Eu tinha 25 anos, não tinha muito a perder também. Comecei a trabalhar aqui, eu entrei num espaço, por isso que é meio Forrest Gump, tem uma hora que você não tem explicação. Que foi a galera do rock e do pop que estava começando. Porque em Portugal, o rock cantado em português, a nova geração de rock cantado em português, que tinha tido uma geração nos anos 60, tal, mas a nova geração começou em 80, com um cara chamado Rui Veloso, uma banda Chutes e Pontapés, o HF, bandas do rock. Começou em 80. Aqui começa um pouco mais tarde, 83, Exato. 84... e quando eu cheguei em 85, meio de 85, tinha muito pouca gente aqui acostumada a gravar rock, técnicos. E aí eu acabei caindo no meio dessa galera. Leninha Brandão foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Leninha. Por ser portuguesa também, me ajudou muito, muito, me deu muita força. E ela trabalhava na época com Lobão, com Kid Abelha, já não lembro com mais quem naquela época. Lobão e Kid Abelha com certeza. Porque a Ira, é através do Ira que eu conheço a Leninha. E aí ela me chamou para trabalhar com o Kid Abelha, fazer show. Aí eu comecei a vir mais para o Rio. A Leninha também tinha muito, muito a ver com a Warner. O Liminha precisava de um técnico e me chama para eu vir para Nas Nuvens. Porra. E é assim que eu venho parar no Nas Nuvens em 1986. Essa é a primeira fase, assim, de... É por isso que Paulo Junqueiro, pra mim, na minha adolescência, quando eu lia a ficha técnica, era rock. Era. Porque a Warner acabou sendo uma gravadora rock também naquele Exatamente. instante. Né? Era. E o que ocupava o estúdio praticamente o tempo inteiro. Então era Titãs, Ira, Ultraje a Rigor, Kid Abelha. Era dessa galera. E, claro, também alugava estúdio para outros. Mas era basicamente produções do Liminha. E é aí que eu fico de 86 a 92. Com Liminha, no Nas Nuvens. No Nas Nuvens com o Liminha, mas já produzindo discos também. O primeiro disco que eu produzi aqui, na verdade é meio uma coprodução, e eu entrei de produtor, mais ou menos, eu não era exatamente o produtor. Foi o Vivendo e Não Aprendendo do Ira, que começou no Que Rio, é um álbum foda, né? aí deu um stress aqui e tal, eles voltaram para São Paulo com o Pena Schmidt, e o Peninha me foi parar no Transamérica, e eu já conhecia, conhecia uma galera dos Titãs, já conhecia o André, baterista do Ira, e aí acabei mixando o disco do Vivendo e Não Aprendendo. E também entrei nos créditos de produção. Então, mais uma vez, Forrest Gump. Foi acontecendo. Como é que eu fui parar ali? Cara, fui parar ali, porque eu trabalhava, porque eu me empenhava, E aí eu venho para o Rio, aí começo a trabalhar com o Liminha, foram 6 anos, aí gravando, produzindo, independente, fazia PA, fazia tudo. Cara, essa época do Nas Nuvens, Paula, eu não sei se vocês não embarcaram nas modinhas do momento de som, mas todos esses álbuns da Warner não são datados até hoje. São álbuns que você ouve hoje e ele é clássico. E tem muito disco dessa época que foram muito nas modinhas. Eu acho que o Liminha não fez nenhum álbum que tenha caído nesse... Eu também acho. É só clássico. Você vê o Traje, eu fui ouvir outro dia, cara, o álbum é foda. Ele é atual, ele poderia ser lançado hoje. Nós vamos invadir sua praia. Esse álbum é muito foda. Escutei a semana passada, não é isso? 2 semanas. E um puta som foda, os do Paralamas. Esse não tem a ver comigo, esse eu só entrei no segundo do Ultraje, mixei metade. Mas eu mixei discos ali que eu tenho assim, que eu hoje escuto, e eu falo, cara, como é que a gente fazia isso com 24 canais? Era o que a gente tinha, era 24 canais. Então a gente, por exemplo, quando chegou, acho que era SP8, uma bateria eletrônica da Emulator, não é isso? É. Ela tinha 4 bancos de 8 pads, né, 8 sonzinhos. E 3 desses bancos eram presets. E tinha um banco de 8 que era sampleável.
Isso é 1987. O Liminha gravou Titãs com isso, não gravou? Nós gravamos o Jesus Não Tem Dente do País dos Banguelas. Porra, foda. E eu gravei e mixei esse disco inteiro. E, por exemplo, tem uma música que é a primeira, Todo Mundo Quer Amor. Tem uma programação que a gente construía os sons. A gente fazia os sons. Então tem um som, por exemplo, que é uma travessa de alumínio cheia de talher caindo no chão da cozinha. Só que era naquela coisa artesanal, estica microfone, cabo, vai e tal, pô, e tal, gravando. Aí gravava em fita de 1/4, né? Aí, pum, solta Até ficar a bom. travessa. Ih, distorceu, volta e tal. Então eram assim, 3 horas para gravar um sample. Aí editava o sample e tal. Aí a gente falava, nossa, coisa incrível. Aí a gente gravava um bumbo com 12 microfones. 12? Cara, eu gravei uma guitarra do Ira com 26 microfones. Que ficou uma bosta, inclusive. Você sabe que o meu sócio aqui, o Renatinho, que você conhece, quando ele ouve essas ideias, fica todo arrepiado. Claro. Quando chega uma banda, pô, a gente podia microfonar esse boom, Não, não sei quantas. não faça Aí ele isso. fala assim, não, pô, Clemente, deixa Bota você, um né? microfone e vai ficar É ótimo. isso. Então, desses 26, a gente botava PZM no teto, na janela, no chão. Era microfone atrás, na frente, de lado, pendurado, suspenso no teto. E aí, quando você chegava na mesa e abria 26 microfones, não tem fase que ajude. Eles se anulavam todos uns aos outros e o som ficava desse tamanho. Aí você chegava e botava um SM57 ou um 58 e ficava um puta som. E era esse E que pronto, valia. e era isso aí, é isso aqui. E eu também aprendi muito lá em Portugal ainda, quando comecei como assistente. Que uma vez eu montei o microfone, a cadeira e tal para tocar guitarra de fado, que é uma guitarra muito difícil, tem muito pouca caixa, né? É difícil de captar. E são 12 cordas com uma afinação louca e é muito louca a guitarra de fado, guitarra portuguesa. E eu cheguei, botei o microfone, a cadeira, a partitura, não sei se tinha partitura, não importa, e voltei para dentro. Eu não era o técnico, eu era assistente. E o técnico virou para mim, Moreno Pinto, um cara que me ensinou muito. E primeiro técnico de som em Portugal, esse cara. Esse cara, Cara, lenda. olha como eu sou velho. E aí ele falou, por que aquele lugar ali que você botou o microfone é o melhor? Não sei, porque eu já vi vocês botando o microfone ali. Mas o cara não tá nem sentado ali ainda. Por que você botou ali? Aí eu falei, não, botei, tudo bem, depois eu ajeito quando ele chegar. Aí ele, tá bom. Aí o cara chegou, aí eu fui lá e ajeitei. Aí ele perguntou de novo, e por que ficou ali agora? Não, porque tá ali e tal. Eu falei, mas você ouviu ele tocando? Não. Você sabe que tipo de som é que ele emite? Qual é a pegada? Antes de colocar o microfone, e que microfone botar? Eu falei, não. Então, isso você tem que começar a aprender. E aí o Caio me ensinou. Aí Legal. botaram o ouvido, a escutar, a saber aonde é que posiciona. Pô, você tá aqui, escuta um som emitido dali. Se você botar um microfone aqui, não vai ficar exatamente igual ao seu ouvido, mas vai ficar relativamente próximo. Então é isso que o acústico é isso, é você encontrar o melhor lugar para você botar aquele instrumento e tal. Tem uma técnica boa também que eu aprendi, que agora me lembrei, só para não perder, já emendo, de gravar baixo, que eu posso ensinar aqui. Como é que você faz? É uma técnica extraordinária que eu aprendi com um produtor espanhol, que eu era muito encanado em gravar baixo, lá em Portugal ainda. Eu achava que ficava sempre um som pastoso e tal. Aí ele falou, olha, eu tenho uma técnica muito boa para te ensinar. Eu falei, que legal, fala aí. Então, cara, você tem que ter um bom instrumento, coisa básica, né? Se você tiver um instrumento, não vai tirar som. Então, um bom instrumento, as cordas não podem ser novas. Tem que ter já senão ela estala muito no baixo e tal. Se você quer um som mais redondo, ela tem que ter um pouquinho de uso. Falei, legal. E mais? Então, aí você tem que ter um bom cabo. Inevitável, as conexões, você tem que ter um bom cabo. Aí você liga o cabo no baixo e liga numa direct box, direto para a mesa. E eu falei, não, ok. E depois você tem que ter um grande baixista. E pronto, e tá bom. Maravilhoso. Aí eu falei, mas como assim? Mas você não me ensinou nada. Então, é isso aí. Então é isso aí, você tem que tocar bem, né? Um som de bateria, que o cara sabe afinar a bateria e sabe tocar, metade está pronto. É só você não estragar. Né? É verdade, isso é verdade. Como tudo. Com tudo, Como né? tudo, até com instrumentos eletrônicos.
Se você escolhe bem o som e tal, apropriado, e você toca bem, botar um cabo ou dois, se for estéreo, e ligar na mesa e Não, uma mexe. coisa legal dessa época é que vocês tinham... É um mercado diferente do que eu peguei quando eu comecei a trabalhar com música. Vocês tinham tempo, os gravadores tinham verba, então se Menos perdia esse artistas, tempo, né? e menos artistas, né? Então deve ser muito legal. Você chegou no Brasil, foi caindo nas nuvens, com discos que tinham verba 3 meses. pra ficar 3 meses, 4 3 meses. meses, fazendo 4 disco, né? meses, a gente fazendo um disco. Isso não é. Era. Até agora o mercado independente até passou a ter, porque tem um home studio, os caras ficam gravando horas. É, né? mas já é outra história. Já é né? outra história, exatamente. Hoje em dia, a quantidade de artistas e o mercado aumentou de uma forma Absurdo. completamente desproporcional em relação àquilo que se esperava, né? Ou pelo menos que era. Porque tinha muito poucos estúdios. Chegava no Rio de Janeiro, uma cidade do tamanho do Rio, estúdios bons no Rio. Eu não sei se tinha 10. A Companhia dos Técnicos, Nas Nuvens, É, a R um pouco depois. O AR já veio depois, a impressão digital veio depois. Estou falando ali nos anos 80, não tinha muito estúdio, sabe? Tinha o estúdio da Polygram, que era na Barra, tinha o estúdio da EMI, que era aqui na Mena Barreto. Das gravadoras, né? Das gravadoras. E tinham Nas Nuvens, que era o grande estúdio independente, tinha o estúdio Transamérica, que era já não lembro onde é que era, na Lapa, não era na Lapa, era Tijuca, já não lembro. Esse eu nunca fui. Não lembro, eu cheguei a ir. Tinha poucos estúdios, depois começaram a abrir mais estúdios na Barra, aí já começou a... Tal, aí abriu aqui teve o AIR, depois teve aqui o Mega, mas aqui eram estúdios de milhões de dólares. Milhões de dólares, o AR. E para você entrar ali, você tinha que ter uma gravadora pagando $100 a hora. Sei lá, pra você senão ficar... era inviável, né? Ou $70, não sei, já não lembro quanto é que era naquela época. Não, mas era caro. Mas era caro gravar. Aí você tinha que pagar o produtor, tinha que pagar os músicos. Não tinha. Não, hoje em dia tudo é eletrônico. Tudo é eletrônico e tudo dá pra fazer de outro dá pra jeito, fazer, né? exatamente. Cara, o disco da Billie Eilish é foda, aquele primeiro disco. Gravado num quarto. Gravado num quarto. Pronto. Esse é um disco, pra mim, irretocável, assim. Eu lembro que a única... Eu até outro dia estava falando sobre esse assunto. O Bruce Springsteen fez um disco nos anos... Não sei se 80, se 70, já não lembro. Chamado Nebraska, que é gravado em 4 canais, cassete. Naqueles, sei lá, TEAC. Mas isso era os primórdios do home studio. Que dava para gravar umas demos e tal. É muito bom, musicalmente é muito bom. O som eu não lembro, mas... Cara, é muito bom. É muito bom. Mas isso era uma coisa que era assim, o supra-sumo do que você pode ter em casa. Eu lembro que depois começou a ter cassete era da Tascam, não era? Tinha vários. Tinha Tascam, tinha um Tascam, era Tascam, e tinha um TEAC também, que eu lembro. E devia ter outras marcas, talvez tivesse Sony também, ou outras marcas. Era engraçado que essa época eu era consumidor de música, né? E, de novo, as coisas que saíam ali nas nuvens daquela turma era diferente do que saía lá das coisas da Polygram. Eu falei isso com o Max, parece que assinaturas diferentes, né? Depois do AR, eu acho que espalhou. O Liminha foda, tinha né? uma marca muito... Eu aprendi muito com o Liminha. Tem uma coisa que eu aprendi com o Liminha que eu aplico até hoje para tudo na vida. Que, por exemplo, a gente chegava e falava, pô, Liminha, mas já tá bom, né? Aí ele falava, Junca, para fazer, tem que fazer direito. Olha e essa frase ficou para mim, e eu olhava e falava, é verdade, tem que fazer, para fazer tem que fazer direito. Então tudo isso, essa era a filosofia do Nas Nuvens. Nada saía dali que não tivesse assim. A gente ficava 3 dias mixando uma música. 4 dias. Eu lembro uma música dos Titãs, e o recall, Corações e Mentes. Recall era difícil, não, né, não tinha recall. Que recall? Não tinha nem automação naquela época, 87. A gente não tinha automação. Tinha uma automação muito fajuta, a gente não usava. Era fita crepe, 18 mãos. Teve uma música que o Liminha, nesse disco, pelo menos a gente usou muito esse esquema. Eu começava a mixar, aí ele chegava no meio da tarde, e aí as coisas ou já estavam bem encaminhadas para aquilo que ele queria, ou tinha que refazer muita coisa. Às vezes, umas vezes estava melhor, outras vezes estava... Não. E dessa vez a música estava praticamente pronta quando ele chegou, porque a gente já estava trabalhando há 3 meses naquilo. Então eu já sabia o som que ele queria também. E a música estava praticamente mixada, Corações e Mentes. Muito difícil de mixar. E tinha eletrônico misturado com bateria tocada, era muito louca, com 24 canais. E aí ele falou, pô, tá boa, né? Pô, boa, toquei de novo, boa. Pô, vamos passar para um quarto, né? Aí vamos. Ele falou, toca só mais uma vez. Já assim, final do dia, sei lá, não lembro agora detalhes, 7 horas da noite, 8, 6, já tava ali o dia inteiro. Aí ele vira e fala,
na última vez que a gente ouviu, antes de passar. Pô, precisava de uma guitarrinha, né? Uma guitarrinha, assim... Não, precisava, o baixo não tá legal, exatamente, foi isso. Cara, esse baixo, a gente precisava fazer um outro baixo, estava agora aqui pensando. Cara, quando ele falou, o baixo não tá legal, eu até tremi, porque não tinha como você virar a mesa do avesso. A mesa estava pronta para mixar. É uma coisa muito louca para os técnicos de hoje em dia, você fala, não, porque a mesa não estava pronta. Como não estava pronta? Hoje você vai ali... Apertar só um botão, um enter. E aí, não, a mesa não estava... Eu falava, nossa senhora, baixa, ai meu Deus do céu. Vai começar aí tudo ele, de Nando. novo. Aí veio o Nando, que já não esperava entrar para dentro para gravar. Já estava em mixagem, já estava... Aí veio o Nando, cara, aí tal, aí muda a linha de baixo. No dia seguinte a gente gravou o baixo, porque nessa noite já não conseguiu gravar, saímos de lá de noite. Aí gravo o baixo. O baixo, vira a mesa do... Tá. Pô, uma guitarrinha dobrando baixo aqui fica legal, né? Mas a que nível? Não tem nem canal. Não, então, dá pra entrar só nos refrões, porque dá pra entrar naquele canal que só tem pandeiro, sei lá, já não lembro. Aí eu, tá legal, tá legal. Aí é o segundo dia inteiro gravando o baixo, a guitarrinha e deixando tudo mais ou menos pronto. Aí vai para o terceiro dia. Na mesma música, mixando. E já estava pronta, hein? Tava ótimo. Não, tá ótima, né? Vamos, tinta. E aí, no final do terceiro dia, ela finalmente tinta. E ficou bom pra caralho. Ficou muito bom, eu escuto hoje, eu falo, um clássico, nossa, né? Que coisa extraordinária. Sim, teve nesse disco teve uma passagem engraçada. Tá bom assim? Eu tô falando muito, não? Tá pra caralho e tá bom pra caralho. Pronto. Nesse disco teve uma passagem engraçada que só se refletiu anos depois. Muito bem. Teve uma música que tava difícil de sair a virada inicial da música. É uma música que tem, sei lá, 4 compassos de virada. Acho que é o... Isso, Titãs também. Titãs desse disco, é o próprio Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, O Nome aos Bois. É uma da música mais lado B. E então tem uma... Deve ser uns 4 compassos de virada. E não estava saindo a virada. Aí eu fiquei com o Charles, gravamos a música toda, a galera foi embora e eu fiquei com o Charles fazendo várias viradas e até acertarmos uma em 2 polegadas, né? Aí no dia seguinte tem que editar, né? Em 2 polegadas. Eita. E a gente editava, eu editava em 2. Edital e tal, ninguém ficava perto. E quando eu estava editando, que não era uma coisa comum, editar em 2 polegadas, alguém tirou uma foto. Sei, o assistente, o Mauro, o Antoine, sei lá. Tiraram uma foto e essa foto foi para um painel, que é eu cheio de fita de 2 polegadas, ali, ninguém perto de mim, e eu editando ali no calhau. O assunto passou, acabou. Editamos a virada, fizemos a música, o disco saiu. 15 anos depois, ou 20 anos depois, sei lá quando, eu vou no Nas Nuvens e a foto ainda estava lá no painel. E tem um assistente que eu não conheço. Oi, bom dia, esperando o Liminha, uma reunião com o Liminha. 20 anos depois, tranquilamente. Isso foi 2007, 2008, por aí. Isso foi 87. Então, o Liminha e tal, aí o cara olha pra mim e fala, você trabalhou aqui, né? Eu falei, trabalhei aqui. Você era técnico aqui, né? Pode ter uma foto sua ali, legal, né? Eu falei, legal. Você estava fazendo o que ali? Aí o cara nunca tinha visto a máquina de 2 polegadas andando. Não sabia nem que tinha fita ali em cima. Tô brincando, né? Não lembro nem do nome dele. E aí eu olhei e falei, tava editando ele. Editando o quê? Então eu tava naquela máquina que tava na mesma posição. Eu tava ali sentado e alguém tirou uma foto aqui. Eu tava editando 2 polegadas. Aí o cara, tá legal. eu falei, tava editando, mas vocês editavam em 2 polegadas? Eu falei, editávamos. Mas e se dava errado? Eu falei, a gente não trabalhava com essa possibilidade. Tinha que dar certo. A gente não só trabalhava com a possibilidade de dar certo. Não, mas e se dava errado? Eu falei, não dava errado. Não, mas se por algum motivo desse errado, eu falei, não dava. Não tem como te explicar, amigo. Não dava errado. Você cortava no lugar certo, ficava ali 3 minutos acertando o lugar, mas cortava e acabou. E se desse errado, você voltava com a fita, não é bom, porque dependendo do lugar que fosse. Aí ele... Mas não tinha andu.
Eu falei, não tinha andu. Não tinha andu. Eu nunca mais esqueci dessa. Mas não tinha andu. Então, a gente trabalhava sem andu. Em tudo. Então a voz ficava sempre pro fim. Gravar a voz. Às vezes você só tinha um canal para gravar a voz. 2 canais. Então a decisão era no momento. Se aquela voz que o artista emitiu estava boa ou não estava boa. E a decisão era ali, agora. Não faz de novo. O faz de novo é apagar que tá. Não tinha como guardar 5 playlists, né? Que playlist? Não tinha, era um canal, chamava-se canal. Aí você botava um som dentro daquele canal. E aquele canal ia do início até o fim e tal, e era aquilo. E só tinha aquilo. E você, desses canais aí, só tinha 24. E então, todo mundo tinha que ser melhor, né? Você tocava já. Não dava para ficar fazendo 8 baixos e depois o produtor escolhe. Porque o cara agora chega e fala, toca, pum, aí alguém escolhe. Alguém faz o comp. Né? Não existia comp. Que comp? Comp do quê? O comp, né? Era na hora, era emenda. Era emenda. Agora. Mas ficou boa? Ficou boa. E ficou boa e acabou o assunto. Você no dia seguinte quer repetir, vai apagar o que tá. Vai ter que fazer tudo de novo. Sim, ou faz um pedaço, mas vai apagar. Não é que vai guardar do lado e depois calmamente você vai falar: eu gosto mais do canal 6 ou o canal 143? Não, só tinha 24 e só tinha um pra voz. E o canário sempre se ferrava. Foda, né? Porque era no fim. Ele chegava no fim. E às vezes a gente gravava voz, tinha 2, 3 canais para gravar voz, e aí a gente fazia um comp na mão depois na hora da mixagem. Caralho, bicho, eu não vivi nada disso. Não era no pré, né? Era na hora da mixar, ok. No refrão. Botava uma galera na mesa, no refrão entra o canal 18 e no A e B entra o 14. Pronto. E o assistente das nuvens deve ter ficado impressionado com essa informação, né? Ele ficou tipo, como não, assim, o cara né? ficou estarrecido. Sabe? Porque ele fala, mas e se dá? Porque, perdão, hoje em dia você trabalha com a possibilidade de dar errado e fazer undo. Não é nem ter múltiplos canais para gravar. No próprio canal que você está gravando, você já faz undo naquele canal. Sim. Que era a emenda. O undo é a emenda, entre aspas. Não, é um outro momento. Por isso que eu acho que as coisas eram muito bem feitas, né? Ainda mais quando o cara como minha, né? Hoje em dia, claro que são muito precisas e não tô... Né, não é nada, no meu tempo é que era bom. Não é nada disso. É diferente. Era assim. E teve épocas, se você pensa que o Sgt. Peppers, que é uma obra-prima, foi gravada em 4 canais... É inacreditável. Aí você já fala, como assim 4 canais? E se você fala isso na nova geração, eles nem conseguem processar isso no cérebro deles. Né? Porque o celular tem mais power do que uma máquina de 4 canais da época. Eu gravei muito fado em 4 canais. E para fazer uma emenda, era uma Ampex de 4 canais. O Renatinho deve lembrar. E para você emendar, você tinha que ir no canal, tá em repro, né? Tem que botar input, sync e play rec. Então esse é e não tem controle remoto, você tem que estar na máquina. Assim, tá no canal 3 ouvindo o que tá ali tocando. Aí vai emendar. Então tem que ter um espaço de 1 segundo. Não é aquela emenda do cara tá cantando e segue. Não rola. Cara, é muito louco, eu não vivia nada disso. E é engraçado que tem músicos que chegam aqui, a gente tinha uma máquina que o Frois largou aqui uma época, e tem uns músicos que chegam aqui, olham pra máquina, parece que eles estão vendo uma entidade. Pô, cara, queria ter gravado em máquina. E o Renatinho sempre fala, pô, não, cara, o melhor, o é mais prático hoje, né? Muito mais prático. Mas existe um fetiche, né? Mas não serve pra nada. Não, já foi. Esse tempo já Maravilhoso. foi. É igual com áudio e vídeo, era uma loucura antes, estamos em né? 2021. Pra que as pessoas querem voltar pra 1980? Não dá pra voltar. Mas tem gente que Tudo tem bem, fetiche. quer fazer uma brincadeira? Quer passar a bateria numa fita pra dar mais calor e tal? A gente passa aqui o baixo, aí volta pro Pro Tools, aí tudo certo, bem, mas né? isso aí são preciosismos. É aquilo que eu falo, isso é psicoacústica. Por isso que tem o disco do Ira que se chama Psicoacústica. Esse disco é bom também. Então, foi nesse disco que a gente tentou gravar uma guitarra com 26 microfones.
E ficou uma merda. E não existe porque não tá lá. Você não vai ouvir nunca que ela não tá lá. Essa guitarra... O Renato fica aqui, meu sócio, ele fica até arrepiado quando tem um cara Claro, querendo inventar muito. Ele fica assim, ó, ele fica nervoso, porque ele sabe que ele vai botar... Mas pensa que naquela época tudo era experimentalismo. E ninguém sabia como se fazia as coisas. Hoje em dia, todo mundo sabe. Cara, eu, sei lá, agora na pandemia comecei a cozinhar. Nunca cozinhei na vida. Pô, tem uns pratos que estão saindo bons. Porque eu aprendi no YouTube. Hoje em dia, você vai... YouTube é impressionante. E você aprende tudo, literalmente tudo. De bom, de ruim, de tudo. Naquela época, não. Não tinha informação como é que a gente fazia. Então a gente olhava e falava, ouvia e... Eu lembro do som da caixa daquele Fine Young Cannibals. Aquela música, aquele canta em falsete, muito conhecida. Um mega hit dos anos 80, 90. Era um som de caixa que era um tiro na testa. E você não sabia como aquilo tinha sido feito? A menor ideia. Se você quiser saber hoje como é que é o som de caixa do... Sei lá, não sei. Não, de qualquer artista. Qualquer artista tá no YouTube, vai né? estar no YouTube. O momento em que o cara microfonou, que provavelmente vai estar. Então a gente era tudo por ouvido que a gente ia. Cara, como é que tira esse som de metais? Como é que será que eles gravam? Será que eles gravam separados? Será que é todo mundo junto? Será que tem microfone direcional e tem uns ambientes para somar? Será que? Era o experimentalismo. E às vezes a história do cara lá de fora é tipo baixo, né? Que é um cabo bom, o baixo tá bom. O Vidal, o Rodrigo, falou que quando teve um Rock in Rio, que eu acho que o Sting, se eu não me engano, foi gravar no AR, alguma coisa, que eles estavam na sala, quando o cara começou a cantar, não precisava fazer nada. E ele falou justamente isso, cara, eu fiquei a vida inteira imaginando como que tirava aquele som do Sting. Não é nada, é só botar o microfone, é o Sting, né? Claro. Você sabe que é o Phil Spector? Sim, claro. Pronto, ele morreu agora há pouco. Morreu há pouco tempo. Ele criou um conceito chamado Wall of Sound, dos anos 50 e 60. E ele tinha um som que era só dele. E segundo consta a lenda, não sei se é verdade, apesar de que vai ficar para a posteridade, pode ser mentira, hein? Mas até onde eu sei, ele chega nesse som por um acaso, que ele estava mixando e atrás dele tinha uma parede, o estúdio, claro, as caixas na frente, ele está na mesa, tinha as entradas do ar-condicionado. Tinha umas portinhas, você entrava por ali, tinha uns dutos ali, e ele estava mixando uma faixa, ele não podia parar. E o ar-condicionado pifou e vieram os técnicos. Abriram a portinha, e ali tinha as câmeras de eco, o ar-condicionado, as câmeras, uma plate, acho que era uma plate, era uma coisa assim. Era isso. E então o que aconteceu? Com a porta aberta, o som saía das caixas, entrava ali, naquele túnel, que não entrava normalmente porque a porta estava fechada, e voltava para as caixas, passando pelo que estava ali, pela plate. Que loucura. E isso é o Wall of Sound. E ele criou esse conceito Wall of Sound, ele nunca mais deixou de mixar sem a porta aberta. Caralho, que loucura. É uma história assim, mas um acaso total. Assim. Você acha que até lá eles também iam muito no escuro, assim, nesse momento? Totalmente no escuro, ninguém sabia nada. Nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Quando tudo isso aqui começou do nada. Da necessidade de você imprimir numa fita o som que você escuta. E essa aqui é a grande invenção, né? E aí depois veio se aperfeiçoando e o microfone, e a membrana, e valvulado, e transistor, e não sei o quê, e o isso, e o aquilo. E olha só, se abrirem uma mesa de som, eu não tenho a menor ideia do que está lá dentro. Eu nunca soube. Você nunca soube? Não, eu estudava filosofia. Eu não tem nada a ver com eletrônica, nem com... Nunca tive na vida. E virou eu não presidente sei soldar de um multinacional. cabo. Eu não sei soldar um cabo. Não sei. Que loucura. Se você me perguntar... Agora eu já posso falar isso, vou fazer 61 anos, já não gravo mais. Já tô meio Tá surdo. tudo certo, né? Se você me perguntar como é que o som sai do microfone, entra num cabo, espeta na parede, um canon, e sai lá daquele lado, eu não tenho a menor ideia, hein? Mas a menor ideia. Eu não sei como é que um microfone recebe som e... Você não sabe não mesmo. Não tenho a menor ideia, nem quero saber. Isso não serve pra nada pra mim. Isso não serve pra nada pra mim. Pra nada, né? Pra Se nada. o som sair bom, tá tudo certo, né? Eu me preocupava em ouvir discos mixados ter boas no referências. Power Station, no Criteria, não sei, naqueles estúdios e falava, como é que eu vou reproduzir isso aqui? Era essa a minha preocupação.
E aí o resto era tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e tempo para fazer isso. Aí alguém um dia me falou assim, se você tiver que puxar 9 dBs ou 8 dBs de alguma frequência num instrumento é porque alguma coisa está errada. Eu falei, por quê? Não, porque isso aí é uma distorção total. Não, mas isso fica bom. Não pode ficar bom. Eu falei, como não pode ficar bom? Eu nem olhava para quantos dBs eram. Eu metia Você o dedo estava ouvindo, né? e ficou bom assim. Não, mas você tá puxando médio numa voz? Não sei. Tô fazendo aqui um negócio que para mim assim tá bom. Claro, depois eu fui aprendendo um pouquinho, não sou assim também tão desconhecedor. Você vai aprendendo. Você vai aprendendo, mas na experiência. Na experiência e no ver fazer, e no escutar, e no essa no bom época gosto. das nuvens ali de vocês teve uma assinatura que marcou uma época, né? Cara, o Cátia Flávia, se você for no YouTube ver como é que o Liminha gravou o Cátia Flávia, que é uma música emblemática ali dos anos 80, do Fausto Fawcett. Cara, foi ele que tocou tudo. Ele que tocou tudo? Tudo. Programou, tocou. Talvez tenha um teclado que não foi ele. Isso é um super hit, né? Também um sampler, não é bem um sampler, era uma roubada do Under My Thumb dos Stones. Não, ali, cara, os álbuns tem o Extra, eu acho que foi feito lá também. Também, acho que deve ter sido os primeiros discos feitos lá. Cara, esse disco é maravilhoso. Cara, o Selvagem de Paralamas. Selvagem é maravilhoso. O Traje a Rigor, acho que não foi feito. Selvagem você gravou? Feito. Selvagem não. Eu entrei em 86. Outubro de 86. Me dá um disco dessa época só pra me contextualizar. O disco que eu cheguei e estava sendo gravado era o disco do Ultraje. Que é o Pelado no com a mão no bolso. O Pelado no com a mão no bolso, exatamente. Que tem Esse disco também tem um puta som. Eu gosto de mulher. Tem agora eu não vou lembrar, mas tem uma porrada de música boa também. Aí eu gravei uma parte, mixei metade desse, foi quando eu entrei. Depois, logo depois veio Barão Vermelho, Liminha produzindo. Foi o único que ele produziu, que depois eu passei a produzir. E eu ainda produzi uns 5 discos do Barão. Isso, Barão sem Cazuza já. Já sem Cazuza, já. 80 é Torre de Babel pra frente. Já, 88, por aí. E foram esses 2 discos que quando eu cheguei, estavam sendo feitos. Depois eu acabei produzindo 2 discos do Ultraje, o Crescendo, que tem o Filha da Puta. Essa estourou também, né? Filha da Pi. A gente botou um Pi. Tinha as 2 versões, tinha a versão hardcore. Isso já bem mais pra frente, né? Não, isso é ali 89. 89? 90? Não é 90, não. Não. Deve ser uns 88, 80. Que depois eu ainda produzi um de covers. Esse eu tenho, mas eu acho que eu vi pouquíssimas vezes. É bom esse álbum? Muito bom. É? Muito bom. Eu gosto do Roger, ele... Muito bom, e tem músicas que eu não conhecia. Assim, de música dos anos 50, 60 do rock. E o disco chama Por que Ultraje a Rigor? Porque era a pergunta que todos os jornalistas faziam, né? Entrevista a banda Ultraje a Rigor. Eles sentavam, ligavam. Tá? Por que Ultraje a Rigor? Aí o cara já não aguentava mais. Sei, por que não? Porque é um nome legal. É um nome, né? Pronto. Aí ele chamou, né, o nome do disco é Por que Ultraje a Rigor? E mostra toda a referência de onde eles vieram. Exatamente. Né? E mostra onde eles foram beber, né? Vem cá, você foi parar de diretor artístico da Warner, né? Isso. Em algum ponto. Isso, em 94. Porque uma coisa que me chamou muito a atenção quando você chegou aqui, e eu me lembro que o Renato comentou, falou, cara, que diferença um AR que foi engenheiro de som, que foi produtor, que mixou disco, porque muda tudo, né? Na tua relação com o produtor musical, em chegar na sala, mesmo você pediu pra botar as NS10, né? Pra ouvir, e é bom trabalhar com alguém que saiba. E eu queria saber de ti, assim, porque você deve ter recebido, você esteve na técnica com ARs que não entendiam muito de música, né? Claro. E deve ser bem irritante, porque eu ficava muito irritado. Como eu tive muita relação, eu como técnico e produtor, é isso que você está perguntando. Eu tive muito pouca relação com o mercado em geral. Eu trabalhava muito para a Warner. Eu produzi muitos discos para a Warner. E o diretor artístico da Warner era o Liminha. É verdade, teve um momento que é o Liminha, o diretor durante anos e anos foi o Liminha. Até entrar acho que primeiro o Nelson Motta e depois o Debetio. E aí entrei eu, em 94. Já como AR. Já como AR.
E aí eu não tinha muita relação. Tinha relação com quem? Com o George Davidson um pouco, com o João Augusto, com o... Aliás, o Jorge Davidson é um grande AR. Muito, muito bom, muito Acertos bom. maravilhosos, Maravilhosos. E ele veio do Internacional. Ele era um cara que ele cuidava do repertório internacional da EMI. Ah, é? E aí veio para o local, para o repertório local. E foi uma grande virada e, pô, ele marcou a história ali com Marcou. em todas as gravadoras que ele passou, ele deixou uma marca. E eu não tinha muita dificuldade não, porque, sinceramente, eu trabalhava com a galera do rock. Eu não era um cara que me dava um disco da Simone para produzir. Ou para, sei lá, o mais longe, entre aspas, que eu fui de menos autonomia foi o Asa de Águia, é uma banda baiana, ali nos anos 90, que esse disco estourou muito, chamado Coco Bambu. Mas era um pouco longe das referências que você tinha de rock, Totalmente longe, mas eu mixei o disco da Daniela Mercury, que o Liminha produziu. Esse é bom Canta pra a Cidade. cara, tem ali na minha parede, um dos discos É um puta som até clássicos, hoje. né? O Vitor gravou e eu mixei todo. E aí a galera de Salvador ouvia aquele disco e uns procuravam o Liminha e levavam um não. Aí vinham pra mim. Aí eu falava, olha só, não sou eu que faço aquele som. Aquele som tem que ter uma origem. Não adianta você vir um negócio mal tocado, mal produzido, mal arranjado, mal tudo, E achar que vai querer ficar que eu daquele faça um jeito. milagre. Não vai rolar. E o Asa de Águia falou comigo e eu falei, mas eu tenho que produzir desde o início do zero. Eu vou fazer o que eu quero. Aí eu botei metais de verdade, aí gravamos tudo tocado, tudo muito bem gravado, muito bem tocado, a banda era muito boa. Aí fica bom. E aí fica bom. Aí a coisa, eu chamei o Serginho Trombone, meu querido amigo saudoso, Serginho Trombone. Aí ele falava, pô, não dá pra fazer isso aqui, cara, isso é muito rápido pra tocar, só no teclado é que dá. Não, vai dar, Serginho, vai dar. Aí ele, cara, fez umas malhas de metais muito rápidas, muito loucas, e teve esse diferencial. Então, voltando à sua pergunta, eu não tinha muita dificuldade com os AIECs, não, porque eu não... O Max falou uma coisa que eu acho que é importante, que era a autonomia que o presidente da companhia dava Claro, pra ele como total. AR de fazer as coisas, né? Claro, E você teve a mesma autonomia quando você estava na Warner de Total. produzir as coisas do jeito que você queria fazer, total. né? Isso E é mesmo muito como legal. diretor artístico da Warner, eu continuei produzindo. Eu ia muito para estúdio e gravava, e mixava e fazia PA. Fazia tudo junto. Tudo, como diretor artístico. O acústico dos Titãs eu fiz o PA. Esse pra mim é um dos Eu grandes falei, discos. ninguém vai fazer esse PA aqui. Vai ser você mesmo. Eu vou fazer, para deixar que eu Liminha vou é fazer. você, né? Ele O Liminha produzindo e o PA era... E eu era o diretor artístico, então eu é que ligava pro Jimmy Cliff, pra Vida Jamaica, para não sei o quê. Eu ia que se Você que teve a ideia de fazer o acústico? Não, do não, Titãs? não, não. Não, o acústico existia, né? Era MTV acústico. Mas o Sérgio Titãs Afonso Titãs deu fazer um muita acústico pressão. era uma coisa bem O inusitada. Sérgio Afonso, tem que ser dita a verdade, deu muita pressão. O Poladinho era um empresário, não queria fazer o acústico. Não queria. Eu lembro perfeitamente dele falar que isso era um erro estratégico na carreira dos Titãs. E vendeu 2 milhões de discos naquela época. Eu me lembro quando anunciou Titãs acústico, era uma coisa assim, porque eles vinham de álbuns muito pesados, né? Sim, eles já vinham né, baixando a velocidade, entre aspas, eles fizeram tudo ao mesmo tempo agora, aí domingo e tal, aí já vinham mais voltando para o que era Titãs, para o que já tinha sido, e aí eles tomaram essa decisão, ok, bora fazer o acústico. E eu lembro que eu fui para São Paulo, como diretor artístico, claro, e eu fui para São Paulo, a gente ficou no apartamento do Charles, gravando a demo Do acústico. do acústico para chamar o Liminha. Então eram 8 loucos dentro de um quarto, sei lá, daqui a ali, Caralho, que legal. sabe? Histórias E o maravilhosas. Charles tocando uma bateriazinha de pads e 2 violões e um tecladinho e 50 microfones e todo mundo ali. Aí a gente meio que preparou o repertório e aí entregou pro Liminha, o Liminha começou a produzir, aí chamou o Jaquinho para fazer os arranjos. Aí foi o que foi. E eu ainda fiz muito show com eles de PA. Rio, São Paulo. Nessa tour, né? Coisas importantes, assim, com a orquestra toda e tal, eu fazia o PA. Não que eu fosse melhor que os outros técnicos que eles tinham. Que eles chegaram a ter o Evaldo e Nivaldo e tal, uma galera muito boa. É porque eles confiavam. Esse disco é emblemático, E, né? cara, e se eu chegasse pro Charles e falasse, cara, a caixa, você precisa afinar a caixa, ele não ia ficar chateado comigo.
Mas se rolava alguém intimidade, chegasse e falasse, um técnico, pô, precisa melhorar essa caixa, falar, pô, o que você entende de caixa? Não sei, coitado do Chaves, talvez não falasse isso porque ele é um cara educadíssimo. Mas estou dando assim Não, você como tinha essa exemplo. intimidade pra chegar ali E e eu tocar falava, real, né? galera, tá bom. E aí eles se sentiam seguros no palco. E aí eles falam ok, lá fora vai tá bom. E é até alguma injustiça para quem trabalhou com os Titãs, que trabalhou muito bem durante tantos anos. E às vezes eu ia lá e metia a mão e podia nem ficar melhor. Eles estavam melhores. Eles se sentiam Vocês melhor. levavam segurança, né? Eu dava uma segurança para eles. E como que foi, cara? Porque você foi pra Portugal, voltou, voltou, voltou. Exatamente. Eu vim para cá e fiquei esse tempo todo, né, de 85, quando eu cheguei, até 98, teve esse percurso todo, sem emprego, fazendo PA, porque eu me virei fazendo PA, né? Eu ganhava dinheiro fazendo PA para sobreviver, até entrar no Transamérica em São Paulo, depois nas nuvens. Então, 86, 5, 98. Já Warner, de 94 a 98, como diretor artístico da Warner. 98, a EMI, em Portugal, me chama e eu volto. Fiquei de 98 a 2007. Em 2007, fiquei 8 anos e meio, a EMI me manda de volta para o Brasil. Que foi quando eu te conheci. Que foi quando a gente se conheceu. Momento terrível da Momento terrível né? da EMI, que acabou sendo vendida para Universal, né? Então eu assisti ao desmonte de uma das maiores multinacionais da música, empresa dos Beatles, do Queen, Eu gosto da marca EMI, do Milton Nascimento, de Djavan, do Clube da Esquina, sabe? De tanta coisa, Legião Urbana, Paralamas, tanta coisa histórica, né? Blitz, que se fez na EMI no mundo inteiro, e foi uma label que acabou sendo vendida e sumiu do mapa. E hoje não se fala em EMI mais. Então, dá pena, porque eu trabalhei 14 anos lá. Aí saí, como saiu a maioria das pessoas, foi uma época, por um lado, muito boa, por conta do Marcelo Castelo Branco e do Jorjão, que a gente fazia um trio ali, né? O Marcelo presidente, meu irmão até hoje, e Jorjão... O Marcelo foi o presidente que o Max falou, cara, o Marcelo tem que dar o crédito para a liberdade e autonomia que ele me deu como presidente para eu ser o AR que eu fui. Claro, a mim igual, e somos irmãos até hoje. E o Jorjão também, diretor comercial, então a gente fazia ali um triunvirato, que eu acabei ficando depois também com marketing, então eu tinha a IR Marketing, já era muita coisa, e aí a companhia foi desmontada, e saiu todo mundo. Eu lembro Marcelo, do seu e-mail, você mandou um e-mail para todo mundo, olha, estou me desligando. Meu e-mail era, nunca mais esqueço, era fui. Exatamente, foi isso aí. Não dizia mais, nada mais. E aí fiquei aqui 6 meses, sem saber o que fazer, e mais um situação Forrest Gump na vida, através do Marcelo, que tá um cara na Espanha que estava procurando alguém para Portugal, e eu queria voltar para Portugal, e na semana que o cara me ligou, eu tinha uma viagem de moto, que eu tinha um grupo de moto lá, e aí o cara me ligou e falou, pô, você tá em Lisboa, né? Eu morava aqui ainda. Falei, tô passando um tempo aqui. Então, eu falei com o Marcelo, ele sabia que eu estava desempregado. E eu queria falar com você pode vir a Madrid? Eu falei, posso, quando? Tipo amanhã ou depois? Eu falei, não, essa semana eu não posso. Eu só posso na semana que vem. Aí o cara, mas você não tá de férias? Será agosto, setembro, verão, né, na Europa. Eu falei, mas eu tenho uma viagem de moto. Eu não posso cancelar. Aí ele depois me contou, ele pensou, pô, esse cara não tem emprego. Esse cara tá desempregado. O único emprego que existe em Portugal para ele é o que eu estou oferecendo. E o cara não vem porque tem uma viagem de moto. É esse cara que eu quero. E ele pensou assim. E eu, quando eu cheguei para conhecê-lo, ele falou assim, pô, mas e essa viagem de moto? Eu falei, olha só, eu moro no Brasil. Esse grupo de moto tem 20 anos. Uma galera, amigos. Somos 7, 8 amigos. E eles montaram uma viagem de motos para mim, porque eu estava aqui em Portugal. Eu não tenho como cancelar a viagem e falar, galera, não vou porque eu tenho uma reunião em Madrid. Você está meses esperando uma pessoa, mais 3 ou 4 dias não vai mudar nada na tua vida. Ou vai? Aí ele, não, então, já estamos aqui conversando. Diga lá. Personalidade, né? Eu não estava muito afim. Preocupado também. Eu estava muito desiludido com a indústria toda. E estava muito, eu falei, sei lá, vou fazer outra coisa qualquer. Eu lembro que a gente teve algumas reuniões pro projeto do Renato com o Frois, e você tava, e a Ivone, eu nem te conhecia ainda, a Ivone de Virgílio tentou levar junto com o Vasco uma cantora, chamava Luin, que era uma cantora de rock. Aí vocês ouviram,
Mas aí eu me lembro da Ivone falando pra mim, falando, Clê, tá difícil lá. Eu senti o Paulo meio desmotivado, não sei o quê. E foi esse momento aí mesmo, né? Era muito ruim. Foi uma época muito ruim. Eu acho que esse momento é o pior, Muito né? ruim. É o pior da indústria ali, não é? A gente tá falando de uma época que... Dois. né? É ali um momento muito crítico. 2011, 2010, 2011, 2012, que a indústria perdia 20, 30% por ano de mercado. E, cara, e gravadora, cachorro morto sendo chutado. E os escritórios cada vez se organizando mais e ganhando mais dinheiro em show. E tinham muito mais. Chegou uma época que os escritórios tinham escritórios com mais poder que gravadoras. Do que a própria gravadora, né? Não como gravadora, porque a gravadora tem um repertório muito grande, né? Sim. Mas para 3, 4 artistas que um escritório trabalhava, nenhuma gravadora podia dar aquilo. Sabe? Era muito difícil. Porque não gerava dinheiro. No sertanejo, inclusive, eles tinham escritórios enormes. Claro. No momento, as gravadoras super encolhidas, né? Exatamente. Foi essa época que eu cheguei aqui em 2015, que ainda estava assim. As gravadoras entregavam dinheiro para os escritórios para fazer marketing. Tipo assim, pô, faz aí. E acho que agora voltou tudo ao que era. Então, vamos pro presente. Mercado voando novamente, né? Bombando. Né? A gente tem grupos de investidores comprando obras de artistas. Isso, né? isso. Uma loucura, né? As empresas valendo novamente dinheiro. Como é hoje estar nessa indústria como presidente? Cara, é muito, muito bom. Muito bom. Para quem passou por épocas áureas da indústria. E viu o buraco. E viu o buraco, né, abrindo e sem fundo. Agora voltar é muito, muito bom. Muito bom porque realmente a indústria voltou a ter expressão e voltou a ter as funções que eu acho que são as corretas numa gravadora, que é levar o talento do artista até o público. Então é para isso que a gente serve. A gente não serve para mais nada. A gente não dá entrevistas, por acaso dá, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. Mas é uma circunstância. Mas a gente não compõe, não toca, não grava, não vai fazer show, sabe? Não somos nós os protagonistas. Os protagonistas são os artistas. Então é isso que a gente tem que saber encontrar o artista certo, ajudar o artista a construir o repertório e ajudá-lo em tudo que ele necessita, porque na verdade ele é a estrela, ele é que vai levar a mensagem dele para o público. E nós somos esse pipeline, digamos assim. Você sempre fala de repertório, Max Pierre, repertório, claro. Daniel Silveira veio aqui, repertório. Claro. Repertório é repertório, repertório, repertório. Um artista sem repertório não acontece, ao meu ver. Eu acho que a escolha do repertório é muito importante. É um conjunto. É um conjunto de coisas, né? Tem que ter o repertório certo com o artista certo. Não, sim. Claro. Mas um artista precisa de um bom repertório. Se você tiver um grande artista com o repertório errado, ele vai chegar uma hora que ele não vai brilhar, por muito extraordinário que ele seja. Então, o repertório tem que valorizar o artista e o artista tem que valorizar aquele repertório também, né? E os dois crescerem. Sem esse binômio fantástico, as coisas não acontecem. É claro que depois vem tudo o resto, um bom empresário, claro. uma boa gravadora, um bom suporte, escritório, claro. E depois tem uma coisa também muito importante, que é a estrela. A estrelinha que brilha. Porque eu já vi muito talento se desperdiçando pelo meio do caminho por falta daquele clique. Cara, Cassiano acabou de ir, e eu acho que o Cassiano é um gênio que teve muita dificuldade em administrar a carreira dele, sabe? Pelo mau gênio que ele tinha, ou pelo gênio difícil que ele tinha, melhor dizendo, mas ele era um criativo genial. Esse era gênio mesmo. E por que o Cassiano não está lá nos altares da música brasileira? Porque acabou Conjunção de fatores, ficando esquecido, né? porque é difícil. A gente estava falando antes aqui do Beto Guedes. Eu sou muito fã. Cadê o Beto Guedes? Claro. Né? Não ouço falar dele há muito claro. tempo. Gênio, para mim, gênio, assim. Música mineira. E tantos, né? Muitos, né? E tantos que ficaram pelo meio do caminho. Tem um documentário muito bom que chama-se Searching for Sugar Man. Não sei se você já viu. Vou É uma história assistir. muito boa, vale a pena. Ganhou o Oscar do melhor documentário. É um cara que fez muito sucesso na África do Sul nos anos 60, 70. E todo mundo achava que ele estava morto. Eu fiquei sabendo, sim. Essa história é maravilhosa. E depois esse cara reaparece 40 anos depois. E ainda era um mito, né? na África do Sul. É uma história muito louca. E por que esse cara se perdeu durante 40 anos, se ele era tão talentoso?
e diziam que ele era o novo Bob Dylan. Por que ele acabou não sendo o novo Bob Dylan? Ah, mas, cara, eu com muito Sabe menos Deus. história que você, eu vi várias pessoas que eu falava, gente, isso aqui vai dar certo. E ao longo da carreira você vai vendo a pessoa tomando decisões, sei lá, a gente não é difícil falar decisão certa ou errada, mas muitas vezes você olha e fala, putz, cara, por que foi por cá? Podia ter vindo por aqui, né? Ou relações que vão se perdendo, vai brigando com muita gente. E a indústria tradicional também naquela época, se você não tivesse uma boa relação com 5, 6, Claro. ficava difícil de entrar, né? Aquilo meio que, se você fechava aquelas portas, não tinha mais porta para abrir, né? Hoje tem a internet, eu vi inclusive o Matuê, queria que você falasse disso, porque eu vi um vídeo, fiquei emocionado, você de helicóptero, deixando... Pô, achei incrível, e o Matuê pra mim é um case que eu tive que pesquisar pra entender o que era aquilo, porque nessas múltiplas bolhas, né, o que não faz parte da tua cultura você não acompanha, aí de repente eu fui olhar e falei, caralho, os vídeos do cara são foda, aí eu fui atrás, aí eu descobri o teto, tem uma coisa acontecendo no trap que é incrível. Como que a Sony hoje se relaciona, por exemplo, com esse segmento, que eles têm os próprios selos, né, tudo muito diferente do que acontece na MPB, no rock, né? Sim, mas eu acho que também todos eles estão olhando e estão percebendo que através de uma gravadora ou de uma distribuidora, inevitavelmente, mas com algum apoio, sem isso ele vai ser difícil chegar onde eles querem chegar. E o Matuê é isso, é um sucesso extraordinário. Ele lançou contra tudo que está acontecendo. Ele não quis lançar em bundles, né? Ele quis lançar 9 músicas de uma vez. E nós mesmos dissemos, cara, olha só, e tal. E ele falou, não, quero lançar, e foi uma explosão. E eu fui ver os vídeos, é muito bem feito, o conceito é todo amarradinho, áudio e vídeo, achei muito incrível. Ele chega pra nós no Kennedy, na época que ele gravou o Kennedy, não sei se você conhece esse vídeo, vale a pena. É o vídeo mais visto dele, eu acho, até hoje. O Kennedy é muito bom, vale a pena. Foi aí que ele chegou pra ti? Foi, a primeira música que a gente lançou foi o Kennedy. Associado ao selo, né? Que associado eu acho que é da mulher ao dele, selo, é dele. Dele e da mulher dele, né? E da Clarinha, é o 30 para 1. Não, eu acho que o trap, e aí você tem a cena hip hop também, são artistas muito empreendedores que entenderam a internet, então eu acho que a gravadora chega pra somar, né? Pra abrir muito portas, autossuficientes, né? Também. Autossuficientes, entregam né? um produto basicamente pronto. Hoje, por exemplo, um artista novo chega na gravadora, genial, mas não tem esse espírito empreendedor. Como que você lida com isso? Você prefere não contratar? Porque eu, se eu fosse no teu lugar, chegasse um artista genial, mas que não entendeu a internet, não entendeu como essa nova roda gira, eu ia ficar, putz, cara, não sei o que eu vou fazer com você. Eu ficaria assim, ao meu ver. É uma coisa bastante delicada, difícil de acontecer, né? Também. Porque das duas uma, ou o artista já tem experiência e ok que não tenha esse caminho internautico, digamos assim, para resolver tudo, mas é um grande artista. Mas um artista novo. Um artista novo tem que ter. Tem que ter. Eu tava falando sobre um artista novo mesmo. No mínimo ele tem que ter alguma interação, né? Porque hoje um artista novo, do zero, um artista jovem, de idade, de carreira e tudo, ele não propaga da mesma maneira que propagava. Não. Né? Então não é aquela coisa de vamos fazer um plano de rádio, um plano de televisão, um plano de imprensa e tal. O público dele provavelmente não está aí. Não está nem na rádio, nem na imprensa, nem na TV. O público dele está no celular, em tudo que isso acarreta, né? Está nas redes sociais, está nas plataformas, está no TikTok. Ele tem que estar ali impreterivelmente, não tem jeito, né? Tem que estar. Agora, se você perguntar, mas o Ney Matogrosso tem que estar no... Não. Não, pode estar ou pode não estar. Ou pode não estar, sabe? Não é uma obrigação. Cara, outro dia eu tava vendo um negócio no TikTok daquela música da dancinha brega. Sim. Sabe? Sei. Carpinteiro. Bombou. Um conto de fada, isso aí. Isso explodiu, Cara, né? eu percebi que essa música era do Rony Von. Eu nem sabia. A primeira versão, eu acho, quem gravou foi o Rony Von. E como que... Você leu o case pra saber como que explodiu? Não entendi ainda, não. Isso foi, acho que hoje ou ontem. E agora a gente está falando nisso, pô, tem que retomar esse assunto. E aí aparece o Rony Von hoje cantando a música do jeito que ele cantava quando lançou, que eu não sei quando foi. Cara, no TikTok teve uma semana que tudo que passava era isso. E é meio isso, né? As pessoas pegam uma obra
e trazem pra si, e é isso. Eu vou me expressar através da música do outro. E aí o cara, o Fleetwood Mac, é um senhor, falando, cara, eu entendi como que funciona o mundo agora. Claro, Então, eu tenho que dar coisas para as pessoas, elas poderem se vestir daquilo e irem pro mundo se expressar, exatamente, né? E ter um certo desapego também. Um desapego, é o que ele fala Não, sobre desapego. Não dá para ser otário e falar, não, usem aí, que eu não cobro, não. Mas tem que ter algum desapego e falar, ok, se o cara quer usar só 8 acordes, né, 10 compassos, seja o que for, da música, porque tem músicas que, por muito que elas toquem, você nem percebe que música é. Total. Você tem que ir lá escutar a música se você quiser. Sim. Aí, ou escutar a música inteira. Aí você... E agora o TikTok tá com a sua plataforma de streaming, né? Tá, Rizzle, né? O Spotify deve estar meio grilado, porque... não sei. Aí já é uma guerra de... Outra guerra, né? É guerra de loja, né? É loja. Não deixa de ser, né? As lojas americanas, prateleira, né? Com não sei quem, com não sei quem, com tal. Pô, eu lembro na minha época de um monte de rede de varejo de... Eu a Gabriela, a Hi-Fi, eram redes, né? Que tinham Gabriela, eu comprei muito. KL, lembra? KL Discos, Gabriela. KL, não lembro. Eu comprava muito, cara. Muito disco. Como que pode? As pessoas, você também. contar para um tem moleque... 10 mil ainda, 12 Você mil. tem 12 mil? Acho que sim, lá em Portugal, não tá aqui. Na última mudança eu já não desencaixotei os 1.200, 1.300 que eu tenho. Tá em caixa. Aí eu falei, mas tem muito que tá dentro do celofane, que eu ganhava de gravadora, sabe? Você nem abriu. Um dia que eu vou ter que olhar para aquilo e falar assim, pode ter lá alguma pérola. Pode ter lá um daqueles, não, só teve a primeira tiragem de 1000. Aí bota no eBay e vende foi um fracasso. Tem isso também, né? E que esse fracasso hoje vira sucesso. Vou procurar. Vem cá, você como engenheiro de som, produtor musical, AIR e hoje presidente da Sony, né? A gente tem esse conceito da memificação do single, né? Se aqui dá para falar assim em português, que é o que está sendo muito falado lá fora, né? Às vezes 15 segundos de uma música podem explodir um artista. Claro. A música do Cowboy foi um exemplo, né? O cara acordou o artista mais tocado dos Estados Unidos. Porque eu sei que você tem apego à música, né? Você é um amante da qualidade musical. Como que você pensa, por exemplo, o artista entrou no estúdio agora, antes a gente tinha que ter a música de trabalho, ou um videoclipe dessa música. Hoje você tem que ter o tais dos 15 segundos que vão estar no TikTok. E aí você vendo as entrevistas da galera da Matrix, né, aquela turma que arrebenta, os caras hoje já compõem, tem um hook e tem que ter os 15 segundos. Já se pensa a música, ó, tem que ter um single que vai tocar em rádio, tem que ter um single que tem um hook, porque a galera não escuta mais do que 5 segundos, já passa de música, e eu tenho que ter o que vai bombar no TikTok. Você, quando tá nesse processo agora, é algo que você pense ou que você vá no estúdio e fala, vem cá, mas cadê os 15 segundos? Não? Raramente, dificilmente. Até porque isso, para as coisas acontecerem no TikTok, é completamente imprevisível. Você não tem como, vou fazer uma música para viralizar. Não vai rolar. Talvez não. Pode rolar ou pode não rolar. Mas você pode preparar. Eu sei porque eu tô lendo muito sobre isso, né? Dos hits que estouraram prontos pro TikTok. E nos Estados Unidos a galera tá fazendo mesmo. E no mundo inteiro, com certeza, vai estar fazendo. Influenciadores pequenos e médios para não parecer que é jabá, aí aquilo começa a ir e tentar pegar a ideia dos outros e aquilo vai crescendo. É porque eu fico curioso porque você ama a música, eu também. A gente reduzir a música é uma reflexão, né? Na verdade. Eu acho que isso já vem muito pronto da música, do próprio artista, do produtor, das equipes de produção, né? Dessa galera que fica o dia inteiro dentro do estúdio criando e fazendo hits. E aí as coisas saem. Mas eu não chego lá no estúdio perguntando, pô, mas tem hook? Tem tal? A gente escuta a música e fala, cara, eu acho que isso aqui tem caminho, ó. Pô, não, tá. Ontem eu tava numa audição, não vou nem dizer quem é, e escutaram um artista, e eu falo, cara, tá com muito vibrato. Tudo tem muito vibrato. Tudo. Eu tenho horror também. Cara, mas canta muito o artista em causa. Canta muito, muito. E é só uma questão de aparar. Então, esse tipo de coisas assim. Agora, esse detalhe assim do tem hook, não tem hook, tem tal, tem os 15 segundos, tem aquela parte que fica na orelha, que tem um loopzinho ali que te massacra e tal. Eu não me ligo ainda muito nisso, não. Mas com certeza que alguém lá está se ligando. Alguém lá está se ligando, com né? certeza absoluta. É porque é engraçado que o americano não tem muito pudor de pensar no marketing enquanto está fazendo o álbum, né? Eu acho que no Brasil sempre
tipo, a gente teve mais pudor com isso. Claro. Não, peraí, vamos fazer o disco, depois o marketing dá um jeito. Claro. E lá você vê a galera meio, produção mesmo, em massa, assim, né? Claro. Não, peraí, manda o hook pro melhor cara de hook, pega esse bridge, manda pro cara melhor de bridge, junta, e não ficou bom, manda o A pra alguém. Total. E sem menor pudor, né? Total. E a letra e tal, e como é que... Quais são a métrica, como é que as palavras encaixam, que tipo de sonoridade tem que ter as palavras para aquela música. É muita... Eu vi a entrevista muita variável. Qual é o nome dele, cara? Da Matrix lá, é o... Esqueci o nome dele, que é o cara com mais hits no top 10 da história, né? E ele falando que eles têm um cara que chama The Vibe Man. Isso foi um choque pra mim. Então, por exemplo, vamos fazer um produto para um público jovem, target tal, a persona é essa. Eles têm que trazer alguém dessa cultura pra dentro do processo de composição. Claro. Para entender o que está sendo dito ali, como que as pessoas estão se relacionando, qual é a marca que está sendo usada de roupa. Eu achei isso tão incrível, assim, assustador ao mesmo tempo, que se traga essa pessoa para dentro do processo de composição, claro, né? Claro. E aqui a gente não tem muito isso, né? É engraçado, não é muito da nossa cultura pensar tanto no produto na feitura, a gente pensa mais depois, né? Eu acho que também... Depende também de... A indústria sertaneja, né? Talvez pense mais dessa forma. A indústria sertaneja eu acho que pensa de uma forma bastante clássica em tudo isso, que é ter uma boa canção. Eu quero ter uma boa canção, eu preciso de uma boa canção. Eles vão atrás de repertório muito, né? Cara, a fonte de repertório do sertanejo é inesgotável. Inesgotável, inacreditável. Eu não sei como é que 7 notas podem render tanto. E as palavras e, né, as letras do abecedário que, combinadas, dão aquelas letras. E claro que depende muito dos motivos. Aí tem uma época que é mais falar de cerveja, outra época é falar de música de corno. Mas e eles estão atentos ao que está acontecendo no mundo, no país, né? Você vê que eles vão se modificando de acordo com o que está acontecendo. Total. Eu acho legal pra caralho, porque eles não é algo que eles façam sofrendo, é natural deles, né? Claro. Eles pensam muito de forma mercadológica mesmo, eu acho legal pra caralho. Não, e eles trabalham como operários. Operários. Acorda, vou fazer música e sai tocando música. Tem muita gente que vem pela inspiração, mas tem muita gente que é pela transpiração. De ficar massacrando e batendo ali, se junta com um, junta com outro, e ficam ali tocando e encontrando o caminho até resolver a canção. E é uma fonte incrível, porque o sertanejo, a única forma, eu acho, que tem até você botar a cabeça para fora, até você, ok, aquela dupla ali ou aquele artista foi notado, é repertório. Porque é um mar de gente. É muita gente. Querendo a mesma coisa. E querendo entrar pela mesma porta ao mesmo tempo. E muitas vezes com empresários ricos iguais, né? Tudo, e com investimento e com tudo. Qual é o clique? Repertório. É o jeito que você canta. É a forma, tal, as palavras que você diz, os temas que você aborda. E depois vai uma porrada de outras coisas. O carisma, tal, não sei o quê, o investimento, isso, aquilo. Mas o repertório, a gente tem uma dupla chamada Diego e Vitor Hugo, que eles começam com o Vitor Hugo compondo para outras duplas e para outros artistas. E aí eles falam, vamos fazer nós. E rolou. E hoje em dia é uma das maiores duplas do Brasil. É a Sony Music hoje. É a Sony. Quem você tá de sertanejo lá hoje? Porque Nossa, tem tanta aquisição que você sei que o Luan Santana foi para lá agora, né? O Luan, o Gustavo Lima, Diego Vitor Hugo, Guilherme Benuto, Yasmin Santos, Diego Arnaldo, Lucas Luco. Ou seja, muita gente. Sim, eu vou esquecer. E você cuida tanto da parte mais pop, tanto da parte mais romântica, cuido da companhia, popular. Né? Os AIRs cuidam dos Mas você é meio AIR também, né? Eu sou, mas hoje em dia eu tenho muita coisa para fazer além de AIR. Então, fico muito perto. Quem tá lá hoje? É o Bruno ainda? A gente tem uma equipe grande hoje em dia. A gente tem como diretor de AIR, tem 2 diretores de AIR, que a gente chama do secular, né? E tem um de gospel. Que não é mais. Segmenta mesmo. Não é só um diretor de AIR, é um diretor de AIR que administra a label gospel toda, que é o Maurício Soares. E como diretores do repertório secular, né? Pop, sertanejo, seja o que for, o Bruno e o René. Aí tem o Vilela, que é ali um braço deles, né? O gerente. E aí tem um time de galera que tem 2 meninas, a Isabela e a Júlia, que são criativas do AIR. Legal. Que isso não existia antes, né? Muito bacana. Existia, que bombam. O Renan, também não quero esquecer ninguém, tem a Tati,
que é mais administrativo, mas também está dentro do criativo. Hoje em dia o departamento do AIR é grande e híbrido. E menos verticalizado, né? E aí todo mundo faz um pouco e acompanha. Tem a Karina e a Vanessa que fazem vídeo, que o vídeo hoje é do AIR, não é do marketing. Que legal. São mudanças importantes, Sai na origem já. Porque o AIR é que sabe aquilo ali, né? Tudo bem, bate muita bola com marketing e tal, mas é uma responsabilidade do AIR gerar o vídeo. Que legal. É uma equipe grande de AIR, que só aumentando. E juntando caras como o Bruno, que tem uma experiência absurda, que tá ali há anos, e uma galera nova, né? O René, que veio da Ação Livre. Caramba, o René, agora que eu lembrei. Montou esse roster de sertanejo que a gente tem hoje, que a gente tinha um roster, o Lucas Luque já estava lá, mas a gente tinha, sei lá, Bruno Marrone, quando eu cheguei, a gente tinha Zezé de Camargo e Luciano, a gente tinha o Eduardo Costa, o Leonardo e tal. Essa galera não tá mais. Então teve ali uma renovação de roster. E com o fim da Ação Livre tinha também veio muito... Diego, que não tá mais, tinha Bruno e Davi, que não tá mais. Então temos agora uma geração muito grande de sertanejos, né? E também de pop, de rap, trap, tudo. A gente tem tudo. A gente vai, como diz o Bruno Batista, de buchada de bode a raio laser. Cara, é muito legal saber que a gravadora se transformou, né? Sim. Nesse novo mercado, assim. Cara, a gente é um supermercado, entre aspas, E é óbvio que a gente também tem o Martim da Vila, a gente também tem os clássicos, a Marisa Monte. A gente também é a Marisa Monte agora, que vamos lançar o primeiro disco agora. A gente tem vários artistas, né, e continuamos assinando artistas da onde vierem, que queiram estar na Sony, é muito bom, que vocês gostem. E nós possamos sentir que podemos colaborar para a vida deles e levá-los mais longe. O Max falou uma coisa que eu parei para pensar, né? Porque a questão de novos Caetanos, né? Da questão de você pegar um artista que não tá pronto mesmo e deixá-lo pronto ao longo de décadas. E ele até falou do Caetano, eu falei, cara, quando eu comprei aquela caixinha que saiu, eu falei, gente, tem discos que eu nem sabia que existiam. Você acha que a indústria, agora que a gente passou a ter fôlego novamente, vai voltar a construir esse catálogo, assim, de pegar um artista menor e ir fazendo ele aos poucos, para ele ter tempo de crescer, tempo de acontecer? Porque o Castelo Branco fala uma coisa muito importante, que na crise, e quando foi vendido às companhias originais, né, passou a ter uma cobrança de resultado a médio e curto prazo, que não tinha no início da indústria, né? E agora a gente está com uma indústria que tem mais fôlego, tem mais gordura para queimar, né? Você acha que a gente vai voltar a ter esse tempo e essa verba para pegar um artista começando e fazê-lo acontecer ao longo dos anos? Claro que tem. É uma questão de oportunidade, de achar alguém de achar especial. Alguém e sentir. A gente tem, sei lá, Lagum, a gente tem Otelo, que são artistas que eu acho que vão dar o que falar e vão construir uma carreira que não é absolutamente necessário criar o hit amanhã para estar no top 5. Então, e tem outros sem ser na Sony, que eu acho que Melim, que estão construindo uma carreira talvez um pouco mais duradoura. O Brahma falou da construção, que eles não têm essa ansiedade de estar no primeiro lugar, né? Não, claro que todo mundo tem ansiedade de estar no primeiro lugar. Não, mas não a necessidade, tipo, não bati o primeiro, foi um fracasso. Não, isso não. Isso eu acho que nenhum artista deve sentir isso. Mas a ambição natural de um artista... Eu não conheço nenhum artista que componha uma canção, que grave, para que ninguém ouça. Não existe. Não conheço nenhum. Então, essa história de não quer, todo mundo quer. Todo mundo quer estar no primeiro lugar, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser respeitado, reconhecido, todo mundo. E não me venham com histórias. Essa história não é verdade. Porque eu não conheço, sinceramente, eu não conheço ninguém que trabalhe na indústria do entretenimento e queira estar na sombra. Todo mundo quer sucesso. Estou falando de artistas, estou falando de empresários, né, do backstage, estou falando do frontline. Todo mundo quer chegar lá. Todo mundo quer ser reconhecido como o grande artista, o melhor, ganhar Grammy, ganhar dinheiro, tocar na rádio, aparecer na televisão, estar em todas as redes sociais ao mesmo tempo, estar no TikTok, no YouTube, no Spotify, no diabo. Não conheço. Se alguém vier me falar, não, eu vou lançar uma carreira, mas eu quero ter uma carreira modesta. Eu quero ter uma carreira falsa modéstia, né? Eu quero ter uma carreira light, que poucas pessoas me conheçam. Como assim?
Não entendi. Pode não querer nada, isso eu entendo. Eu falo, ok, eu sou artista e eu não estou preocupado em explodir, mas eu quero explodir. Mas eu não vou ficar deprimido se não explodir. Tudo bem, eu entendo. E acredito, claro. E pode funcionar pra caramba, Mas né? muito. E quantas carreiras foram assim a vida inteira? Eu sou fã, por exemplo, da Cell. Você vê que a Cell, acho que ela não tem um desejo de ser a Ivete Sangalo, né? Ela vai fazendo Não, de arte ser Ivete de Sangalo, qualidade. não, mas acredito que a Cell quer sucesso. É, pode ser. E quer ser reconhecida, e quer ganhar dinheiro e quer tudo. Para isso, a Cell vai ter que virar a Ivete Sangalo? Não. Não. Ela tem que continuar na vida dela e achando que é aquilo que... Eu acho que a Cell tem bastante reconhecimento até Não, a e Cell é aquilo que ela se incrível. propõe a fazer. Ela não... É, esse surgimento do midstream também, né? Claro. Que é esse médio que é legal pra caralho, Claro. né? Eu não acredito que a gente falou da Billie Eilish, que ela tenha pensado que ia ser a artista número 1 do mundo. Também acho que não. Não é possível que ela tenha pensado uma coisa dessas. Cara, é impressionante o que Agora, aconteceu que com quando ela. chegou, dela deve ter gostado muito, com certeza absoluta. Com certeza. Eu vi a entrevista do empresário lá no South By, que eu vou todo ano, da Lana Del Rey. E é um case interessante, porque a Warner ficou sabendo pelo Shazam que tinha uma determinada cantora que estava sendo muito shazamzeada, sei lá como que fala isso, na Europa, muito. Ou seja, ela tinha lançado alguma coisa, estava tocando em alguma rádio, tipo Rádio Ibiza da vida, muita gente ouvia e ia ali para saber o que que era. A Warner contratou, talvez tenha sido o primeiro case contratado baseado num dado, né? Claro. E ela não esperava que fosse acontecer o que aconteceu, assim. Ela ficou enorme numa determinada época, Enorme, né? enorme. Ela tem não sei quantos milhões de ouvintes mensais. É uma loucura. Eu acho, inclusive, que a Warner, em algum ponto, comprou a Shazam. Teve alguma história da Warner com a Shazam, não teve? Não tô Acho que lembrando. eu acho que o Shazam é Tem da tanta Apple, fusão, mas tanta... muita fusão, né? Eu não É tô- bonito ver as Não indústrias estou da música completamente out. atualizado. Hã? Não estou completamente atualizado em relação a... Cara, ser Não consigo. presidente é engraçado que tem gente que fala, pô, você podia um dia ser... Deus me livre, cara. Eu acho que tá no marketing talvez seja interessante. O AIR também é legal, mas é burocrático o presidente, né? Bastante, tem muita coisa assim. Mas continua sendo uma gravadora, uma empresa de entretenimento. Então tem um encanto, né? E agora é difícil agora com a pandemia, sabe? É muito... A gente está há 15 meses assim já, Sem o presencial que... sem presencial. E eu não acredito nesse sistema de Eu também não. home office para sempre, para Ainda tudo. mais em gravadora que tem aquela... Acredito que resolve muita coisa, mas são paliativos, não é, cara, gente sem presencial eu não acredito. Mas sim, tem uma parte muito burocrática, muito política, né? Mas tem uma parte muito operacional que dá muito prazer, que eu gosto muito. Também já estou em gravadora já há um tempo, desde 94, tem 27 anos. Mas não abandona o estúdio, né? Você tá sempre Hoje em nos dia estúdios. não vou. Não vai mais? Não, primeiro porque os meus ouvidos já não estão do jeito que estavam, de tanta porrada que tomaram ao longo da vida. Os meus também não estão lá muito bons E mais. já não confio neles. Então eu Entendi. não confio em falar sobre uma mixagem. Você vai falar sobre o conceito, mas o que eu estou sentindo na mixagem pode não ser a real. Porque eu já tenho um buraco em algumas frequências, porque já não escuto do mesmo jeito que escutava. Então não é que eu mantive o ouvido, né, muito bem cuidado, não. Cuidei muito mal do meu ouvido. E outra, eu já não sei o que é um estúdio mais. Né? A tecnologia, eu nunca operei um Pro Tools na vida. Nunca. Então quando eu entro em gravadora, em 94, é exatamente o momento dessa em que... virada. Sim, 91, 92, por aí, eu acho. Que começou, era o Discovery, né? Que tinha o Pro Tools Guilherme, era o Guilherme, né? Guilherme Reis. Você lembra a Florência era operadora Era de operadora de Pro Pro Tools. Se A falar primeira isso pra vez que eu alguém vi um hoje- Pro Tools deve ter sido por aí, 92, 93. 93. Foi um disco do Tony Platão que eu falei, eu não quero gravar nisso. E aí teve uma bateria que ficou muito ruim. E o baterista já tinha ido embora e tal, aí o técnico, acho que não era Florência, era o Fábio Henrique. Fábio Henrique. Ele falou, bom, vocês estão com lockout, vocês terminaram a sessão mais cedo, se você quiser eu conserto essa bateria. Eu falei, hã? Como assim você conserta a bateria? Não, eu boto ela no clique. Eu falei, como é que você vai botar a bateria no clique?
Ele falou, você confia? Eu falei, confio, claro, faz aí. Você vai apagar o quê? Não vou apagar, vai estar tudo lá. O que você gravou em fita, eu vou passar para o Pro Tools, vou acertar e devolvo para a fita. Mas antes de devolver para a fita, a gente não apaga o que está lá. Acabou não funcionando, e a gente chamando o baterista, porque eu comecei a encasquetar com o som, a qualidade de som. Porque sai da fita, vai pro Pro Tools com aqueles conversores 888, sei lá o que era aquilo. Era um... É porque hoje é muito diferente. Em 1993, cara, foi há 28 anos. Então, não era o que é hoje, não era os Apodis, não sei nem se Apodi é hoje em dia. Que depois viraram os Apodis, que eram o supra-sumo. Eram uns conversores muito raw, que na passagem para lá e depois de volta para a fita, ele perdia qualidade de som. Mas não foi pela execução. A execução Não, ali você viu que tinha um milagre acontecendo, né? Eu fiquei louco, eu falei, what the hell? Como é que vocês fazem isso aqui? Aí ele começou a me explicar, eu falei, cara, tem que aprender. No ano seguinte entrei na Warner, no início do ano, cara, fazia coisas esporadicamente. O mais longe que eu fui foi com um disco do Gil que eu mixei, que é o Grammy de World Music. Mas aí mixou em mesa mesmo. Mixei numa mesa naquela Euphonics, que era... que eu já não falava com ela e nem ela comigo. Já tinha alguma... não tinha uma relação próxima. Tinha uma relação acidentada. Até a gente se entender, demorou. E o Zadat, que é uma coisa que eu acho que nunca devia ter existido na vida. Essa é a minha opinião. É um processo que a gente poderia ter... bypassado o DAT e o ADAT. E o PCM também. É tudo muito ruim. Muito ruim. De qualidade de som. Mas foi o que foi naquela época e acho que também foi necessário esse degrau para depois chegar onde se chegou. Mas quando a gente falava, vamos mixar em DAT, e eu estava lá, hein? Não estou falando que eu naquela época já dizia, não, eu dizia, nossa, o digital, o agudo. Você foi um entusiasta naquele momento. Lógico, né? Como todos nós fomos, não adianta. Esse DAT, esse ADAT, esses produtos digitais, PCM, cara, que se eu ouve hoje, eu falo, cara, como é que a gente passou por aí? Vamos mixar em DAT e não mixar em fita? O Liminha tendo a opção. O Liminha sempre falou, mixa nos dois. Então a Warner, o arquivo da Warner, se o mantiveram até hoje, tem sempre a opção de fita, de qualquer mixagem. De qualquer mixagem. Pelo menos na época que eu estava nas nuvens. Até 92, por aí, 93, era tudo era... Ok, era PCM, tudo bem, mas era fita de um quarto. Também. Era DAT, mas era fita de um quarto. Cara, guardar esses arquivos deve ser sinistro, né? E a gente não trabalhava com meia polegada, porque muito poucas... acho que não tinha estúdios, naquela época não tinha. Que aí, então, ia ser uma porrada mesmo, meia polegada, mixagem meia polegada, que fica bonito. Cara, eu tô falando chinês, né? Muita gente que tá ouvindo. Cara, mas a molecada é louca pelo assim, digital, né? Pelo analógico. A galera é louca porque tem um fetiche. Né? É o vintage. Mas também, de alguma maneira, também concordo com o Renato que tem coisas que... Cara, ok, mas de folclore, né? Fazer por folclore. Outro dia tinha uma banda que queria... dá pra fazer um reverb de verdade, de mola. Não, de fazer de verdade. Eu até falei, Renato, faz um vídeo explicando como que ele falou que lá no estúdio lá de Porto Alegre eles faziam mesmo, botavam amplificador na garagem, botavam... Claro. Mas porra, bicho, pelo amor de Deus, eu vou gravar um vídeo todo em fita só com GV. Porra, isso é papo de maluco. Não precisa, hoje não precisa. Não precisa, até porque tem os simuladores das coisas que é maravilhoso, muito né? melhores do que os originais. É verdade. A gente tem uma fita que a gente usa muito a máquina aqui, mas ele tem o plugin. Às vezes ele usa o plugin, às vezes ele usa a máquina e as pessoas nem notam a diferença. Hoje em dia você eletronicamente imitar um plate é melhor que o plate. Porque o plate tem ruído, o plate tem chiado. Vem um zzz que vem, não adianta. Porque é aquilo, a condução elétrica já vai te trazer um chiadinho. Não tem como, não adianta. Eu nasci no momento ali, 73, então pra mim quando chegou o CD foi uma revolução na minha vida. Eu não arranhava, podia passar pra frente, voltar pra trás, adiantar. Então eu não tenho saudade do vinil. Nem eu, nenhuma. Não tenho saudade. Amo o CD. Um assunto de decoração. Bota ali bonito na sala. Nossa senhora, é só para decoração.
Porque até para que, se eu quiser ouvir música, eu não vou ter mais paciência para me levantar, ir lá, botar o vinil e tal, e voltar pro sofá e ler o jornal, fazer não sei o quê. A gente, ouvindo música, a não. gente consome música diferente. Vou parar para ouvir um vinil. Eu acho que eu não sei Pra fazer quê? isso mais. Eu não tenho nem caixa de som para isso em casa. Você pode botar, parar no sofá, porque a gente ouvia música assim, né? Mas Mudou. isso foi há 50 anos. Paulo, para não tomar mais o teu tempo, eu queria que Imagina. você falasse para aquela câmera ali um conselho para artistas que estão começando hoje, que eu peço para todo mundo fazer esse mesmo finalizar da mesma forma, porque são vários pontos de vista diferentes. Então, Chantilly fala uma, aí o produtor musical fala outra. Eu queria, o que você acha que um artista jovem hoje, se ele quiser entrar numa gravadora, porque eu fiz muitos vídeos falando sobre isso, e tem gente que acha que eu sou contra a gravadora. Eu sou contra o artista que não tem nenhum público achar que vai aparecer um diretor artístico na casa dele e assinar com ele, porque isso é muito difícil que aconteça, concorda, Paulo? Claro. Vocês estão atrás de um artista que esteja construindo uma audiência. Claro. Né? Claro. É isso. Claro. Então eu falo, que já tem algum número, que já tenha... Exatamente, algo sabe, que sendo já construído. se movimentou. Exatamente. Então é isso que eu falo muito. Então eu queria que você falasse para a câmera, um artista que está começando hoje, que tem ambição de um dia estar numa gravadora, o que você dá como conselho principal? Eu vou contar uma história, que se conselho fosse bom, a gente não vendia, né? Então vou contar uma história. Depois, eu agora falo aqui para você, depois eu volto atrás. Se você achar que a história é muito longa para aquilo que você quer, aí eu volto com outro conselhozinho. Não, vem com a história, que eu acho que... Mas a história, para mim, eu acho que dá... Depois, quem quiser aproveitar essa história, você aproveita do jeito que quiser. Eu acho que tem bastante a ver com a pergunta que você fez. Então, o conselho que eu dou não é bem um conselho, é uma história que eu conto, que é um homem chamado Stan Lee, que foi o cara que criou o Homem-Aranha. E o Stan Lee, quando era jovem, ele tinha uma incumbência de criar, ele já tinha criado algum outro super-herói que eu não lembro, e ele tinha essa incumbência de criar um super-herói. Aí ele foi lá para a sala dele e tal, ficou pensando que super-herói que eu crio e que características é que tem e tal, e ele, enquanto ele estava pensando, matutando, ele viu uma mosca na parede. E ele falou, olha, se eu criar um super-herói com essas capacidades, se arrastar pelas paredes, pelo teto e tal, aí ficou pensando, já tinha o início dos superpoderes do super-herói, e aí precisava de um nome. Aí ele pensou, e é em inglês, né, que ele fala isso, então ele fala Flyman, o Homem-Mosca, Flyman, não vai ficar legal. Aí ele, Mosquito Man. Mosquito Man, também não vai ficar legal. Aí ele, Spider-Man, não, Spider-Man, fica bom, Spider-Man, Homem-Aranha, vai ser Homem-Aranha. Aí ele começou a construir a personalidade do Homem-Aranha, então que é um jovem com problemas, e um Homem-Aranha e tal, e ele correu para a sala do editor e falou, nossa, já tem aqui o nosso super-herói e tal, é o Homem-Aranha. E ele é um jovem, adolescente, com problemas pessoais. E aí o editor falou, olha só, Stan, senta aí, meu filho. Aranha provoca repulsa nas pessoas. Ninguém vai gostar de um Homem-Aranha. Adolescente não é super-herói. Adolescente é coadjuvante de super-herói. Não pode ser o super-herói. E outra, super-herói não tem problemas pessoais. Super-herói não tem problemas. Super-herói é super-herói. Então, tudo errado, cara. Tudo muito ruim. Aí ele voltou, cabisbaixo, para a sala dele e pensou, bom, já aprendi mais alguma coisa, mas frustradíssimo. E eles iam acabar com uma revista daquela publicação lá, do estúdio que ele trabalhava, da empresa que ele trabalhava. Uma das revistas tinha sido um fracasso, ia ser o último número naquele mês. Aí ele desenhou o tal do Spider-Man, do Homem-Aranha, e botou na capa dessa revista. Já ia ser a última mesmo? Bora. E jogou no mercado. E um mês depois, né, porque demorava um mês para voltar o resultado das vendas, né, isso foi nos anos 70, 60, 70, quando voltou, a revista tinha vendido tudo, tinha sido um mega hit. E aí o editor pega na revista e entra na sala do Stan Lee e fala, Stan, olha aquela revista foi um hit, aquela que tem aquele super-herói que nós gostamos tanto. E aí o Stan Lee conclui essa história, que é ele falando, é um videozinho que eu vi, falando, se você tiver um sonho, persiga esse sonho.
Se você tiver uma ideia louca, não deixe que alguém te fale que a ideia é louca e não vai dar certo. Corra atrás, vai dar certo. Isso não significa que todas as ideias loucas vão dar certo. Significa que se você realmente persegue alguma coisa na vida, vai acontecer. Pô, Tá bom essa história? Ou... muito melhor do que um conselho. A internet hoje é cheio de faça assim. Outro dia eu vi, juro, Paulo, um cara ensinava como fazer um hit em 5 minutos no TikTok. Olha, eu também quero aprender. Baixa o app tal, baixa um lembrete no não sei o quê. Agora escreva ideias num papel, cante melodias, aí depois junto faz um hit. Não dá. Então, ver você falando assim. Que bom, que ter bom. a tua sabedoria aqui. Que bom, que bom. Pô, que muito bom. obrigado. Eu acho que isso é mais... Porque quem quiser saber quem é o Stan Lee... Corre atrás, pesquisa. E vai ver esse vídeo. Agora, é o cara que fez o Homem-Aranha, quer mais o quê? Porra. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Clemente. Galera, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!